Bom, a gente volta à sede da B3 aqui em São Paulo, no centro, onde acontece hoje o último dia da Infra Week. E sobre as expectativas para mais um leilão, a gente conversa agora, gentilmente nos atendendo, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Ministro, mais uma vez, bem-vindo aqui à Jovem Pan. Como vai? Muito obrigado por nos atender. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan, uma alegria estar aqui. Nós que agradecemos, o ministro está na porta da B3, a antiga Bovespa, aqui no centro de São Paulo. Ministro, hoje um leilão voltado para os portos do país, de que forma, não só a expectativa de retorno financeiro para o governo, mas o que vai mudar na estrutura desses portos com esta tomada pela iniciativa privada a partir de agora? Olha, o leilão de hoje fecha uma semana que foi de vitória para nós. Nós tivemos na quarta-feira 22 aeroportos transferidos para iniciativa privada. Na quinta-feira, uma ferrovia, que foi a Ferrovia de Integração Oeste-Leste. E a gente fecha a semana com aquele objetivo de contratar os 10 bi de investimentos com leilões de 5 terminais portuários. São 4 terminais de líquidos no Porto de Itaqui. E esses terminais, no final das contas, vão ajudar na logística de líquidos. A gente está falando de investimentos em tancagem, em segurança. Então, no final das contas, a gente aumenta a oferta, a disponibilidade, né, a reserva para combustíveis e que, no final das contas, vai ajudar a abastecer todo o Nordeste brasileiro e também se interconectar com a região norte. No sul, em Pelotas, nós teremos um terminal de carga geral e a carga mais importante lá é a madeira. Então, são investimentos que vão ajudar, de fato, na integração do modo aquaviário, né, e do modo do transporte marítimo com o resto do Brasil. E vai ter uma relevância grande para a cabotagem. Ministro, agora a pergunta de Paulo Figueiredo. Diga, Paulo. Bom dia, ministro. O senhor é conhecido por normalmente gastar e gastar bem os recursos públicos em obras de infraestrutura. Agora o senhor está na outra ponta, está botando dinheiro para dentro do caixa. E, obviamente, tem grandes ganhos, não só pela entrada de recursos, mas também pelo ganho de eficiência, quando a iniciativa privada assume e as contrapartidas que ela oferece. Mas a minha pergunta tem a ver com essa questão do caixa, do orçamento. O governo está vivendo um momento de aperto fiscal grande, os gastos estão começando a sair do controle, a gente está começando a ver algumas pressões inflacionárias. Por outro lado, o Brasil é um país que tem um déficit de infraestrutura gigantesco, que é a sua área. Como é que ficam essas tensões entre a necessidade de recursos do Ministério da Infraestrutura e a necessidade fiscal do Ministério da Economia? Olha, a nosso alinhamento com o Ministério da Economia é total. E para fazer a provisão da infraestrutura, de fato, não há outro caminho. O caminho é o da iniciativa privada. Observe que nós tivemos uma semana de leilões exitosa. Nessa semana, nós estamos contratando 10 bilhões em investimentos. É mais do que o orçamento anual do Ministério da Infraestrutura. E não vai parar por aí. No dia 29 de abril, a gente estará aqui para leiloar a BR-153 Goiás-Tocantins. Somente lá, 14 bilhões de investimentos. Na sequência, a BR-163 Pará, com mais 2 bilhões de investimentos. Depois vai vir a Nova Dutra, com mais 14 bilhões de investimentos. E nós vamos, nessa toada, até contratar mais 84 bi até o final do ano. Até o final de 22, a gente deve contratar 260 bilhões. Isso significa 40 vezes o orçamento anual do Ministério da Infraestrutura hoje. Ou seja, o caminho que nós adotamos para gerar investimento, para tentar diminuir esse gap de infraestrutura do Brasil, que é grande, né, e tentar atingir objetivos, como o do reequilíbrio da matriz de transporte, é o do investimento privado. Por isso, a gente está investindo muito na estruturação de leilões, né, de projetos de transferência para iniciativa privada. O orçamento que nós temos, que é um orçamento, claro, bastante limitado, mas nós temos que nos ater e estar limitados realmente pelo teto, pelos pilares fiscais, que são tão importantes. Nós precisamos demonstrar para o mundo o nosso compromisso com a solvência. Será aquele necessário para fazer tão somente a manutenção dos ativos e a conclusão de obras que vinham inacabadas. Ministro, um trecho de ferrovia leiloado pelo governo na Bahia está sendo alvo de críticas de ambientalistas. Diz que esse projeto deve afetar, de construção nessa ferrovia, deve afetar uma das regiões mais ricas em biodiversidade do mundo. A gente sabe que problemas, críticas ambientais têm sido muito fortes no nosso país. Esse assunto tem sido levado em consideração nas negociações?
Olha, sem sombra de dúvida, a gente tem um programa ambiental muito forte. Nós estamos trabalhando na estruturação de projetos com entidades reconhecidas internacionalmente. Estamos trazendo o estado da arte, porque a gente sabe que sustentabilidade é uma coisa muito importante para a imagem das empresas, para o Brasil. Nós sabemos também que os fluxos financeiros no futuro estarão atrelados aos padrões ambientais. Observe que a ferrovia lá, nós estamos transferindo para a iniciativa privada uma ferrovia que já existe e que vinha com obras paralisadas há mais de 10 anos. Então, a gente vai com esse investimento, com essa contratação, primeiro, terminar as obras da ferrovia de integração Oeste-Leste, que estão paradas, né, há muito tempo. E segundo, fazer o porto. Nós vamos ter uma integração de um sistema mina-ferrovia-porto. Isso é fundamental. E observe que quando a gente faz isso, a gente substitui um modo de transporte rodoviário, que no final das contas é mais poluente, gera mais acidentes. Nós vamos reduzir com essa ferrovia a emissão de CO2 em 3 vezes. Então, existe uma externalidade positiva na ferrovia que vai ser criada. É interessante a gente ficar discutindo no Brasil se uma ferrovia é boa ou não. É claro que uma ferrovia vai acabar sendo muito mais sustentável que uma rodovia. Então, a iniciativa de fazer uma ferrovia deveria ser aplaudida e não criticada. Ministro, para fechar a nossa conversa, sei que o senhor tem que voltar ao prédio da B3, daqui a pouco o início de mais uma rodada de leilão, mas eu pergunto para o senhor, ou tentando já fazer um exercício de imaginação, adivinhação do que vem depois da pandemia. Todos estamos torcendo para que isso seja superado o mais rápido possível, mas o que se diz é que há muito investimento represado nesse período da pandemia e no pós-pandemia poderemos ter um momento importante para que os investimentos sejam destravados. O senhor acredita efetivamente nisso? Acredito. Eu acho que os leilões dessa semana são uma demonstração disso. Foram uma demonstração de confiança no setor privado com o Brasil. No final, estão todos acreditando num país que tem muito potencial para crescimento, tem um grande mercado consumidor, que conta com projetos e bons ativos, com uma estruturação de projetos hoje muito sofisticada, muito adequada à percepção de risco dos investidores. Isso foi uma coisa muito ressaltada ao longo dessa semana, né, porque nós intercalamos, além dos leilões, reuniões com fundos de investimento, com bancos e com operadores de infraestrutura e oferecemos hoje excelentes taxas de retorno. A gente vai ver esse investimento que está represado começando a se materializar, a vacinação vai restabelecer a mobilidade das pessoas e a gente vai ter um segundo semestre, entendo, completamente diferente do que foi o primeiro semestre e vamos retomar um ritmo muito mais forte de crescimento. Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, está aqui em São Paulo. Mais uma vez, obrigado por atender a Jovem Pan. Até a próxima. Um abraço. Muito obrigado. Eu que agradeço aí a Jovem Pan pela oportunidade.